Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Abba, Pai, declaramos que temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo, somos um Deus deste corpo, um corpo débil, mas forte nele. Abba, Pai, somos uma super raça, bem edificada, vivem soldados guerreiros de papai, de papai. Temos a mente de Cristo, somos um Deus deste corpo, um corpo débil, mas forte nele. Abba, Pai, somos uma super raça, bem edificada, vivem soldados guerreiros de papai, de papai. Não nos deixamos mover do nosso modo de pensar, a recompensa virá e muito em breve chegará. Não nos deixamos mover do nosso modo de pensar, a recompensa virá e muito em breve chegará. Transformação, transformação, transformação do teu corpo verás. Transformação, transformação, transformação do teu corpo verás. Uma fórmula perfeita, graça e apostolado, um evangelho sem princípio nem fim. Abba, Pai, somos uma super raça, bem edificada, vivem soldados guerreiros de papai, de papai. Uma fórmula perfeita, graça e apostolado, um evangelho sem princípio nem fim. Abba, Pai, somos uma super raça, bem edificada, vivem soldados guerreiros de papai, de papai. Não nos deixamos mover do nosso modo de pensar, a recompensa virá e muito em breve chegará. Não nos deixamos mover do nosso modo de pensar, a recompensa virá e muito em breve chegará. Transformação, transformação, transformação do teu corpo verás. Transformação, transformação, transformação de teu corpo verás. Transformação, transformação, transformação de teu corpo verás. Transformação, transformação, transformação de teu corpo verás. Chegou o tempo de destapar a mentira do sistema religioso. Abba, Pai. Já chegou o tempo da verdade, destapando a mentira do sistema enganador, pregando a palavra por todo mundo hoje. É a graça divina, o evangelho de Deus, e todos os gentios têm que saber que nosso ministério é da reconciliação. E se tu és gentio,
pois tudo já está feito. Não te deixes enganar, pois o ventre te confundem e te põe a obrar. E já chegou o tempo da verdade, destapando a mentira do sistema enganador, pregando a palavra por todo mundo hoje. É a graça divina, o Evangelho de Deus, e todos os gentios têm que saber que nosso ministério é da reconciliação. E se tu és gentio, nada tens que fazer, pois tudo já está feito. Não te deixes enganar, pois o ventre te confundem e te põe a obrar. E já chegou o tempo da verdade, sem temores e sem medo, e a graça é a verdade, pois não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus, pois não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus, pois não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus, graça de Deus. Somos tua amada reunida na perfeita unidade do Espírito. Abba, Pai. Podemos entoar um canto angelical, somos tua amada reunida, somos a congregação de teus filhos, te exaltamos, és Senhor. Podemos entoar um canto angelical, somos tua amada reunida, somos a congregação de teus filhos, te exaltamos, és Senhor. Somos os deuses que o mundo rejeita, pois não podem contemplar tudo que nosso Deus nos revelou, transformando as nossas mentes. Coisas que ouvido não viu, nem olhos viram, são as que o Senhor preparou para nós, para muitos virar o choro e ranger de dentes. Para nós, alegria, transformação. Somos os deuses que o mundo rejeita, pois não podem contemplar tudo que nosso Deus nos revelou, transformando as nossas mentes. Coisas que ouvido não viu, nem olhos virão, são as que o Senhor preparou para nós, para muitos virar o choro e ranger de dentes. Para nós, alegria, transformação. Abba, 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 Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Oh, Abba, Pai. Abba, Pai.
Diga comigo: Pai maravilhoso, te agradeço por me escolher e iluminar os olhos de meu entendimento. Hoje posso entender a tua boa vontade para cada um de nós. Obrigado, meu Pai, Jesus Cristo, Senhor de senhores. Te louvo, agradecido porque hoje posso reinar em vida através desse Evangelho. Abba, Pai! Você sabe quantos evangelhos existem? Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são histórias bíblicas. Em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu que a ele foi confiado o evangelho da incircuncisão e a Pedro da circuncisão. O primeiro é para o espírito e representa o verdadeiro cristianismo. O segundo é para a carne e representa um cristianismo mesclado com o judaísmo. Então, Paulo afirma que o verdadeiro evangelho é o que ele pregava, o da incircuncisão, pois os gentios não estão obrigados a viver por lei, e sim por graça. Quem segue o evangelho que Paulo apresenta torna-se um verdadeiro cristão. Do Cristo que ressuscitou, vive em liberdade espiritual. Quem segue o evangelho que foi dado a Pedro, segue sendo um judaico cristão, imitando a Jesus de Nazaré, vive em escravidão religiosa. O evangelho que vigora hoje é o que foi confiado a Paulo. Você crê nisto? O exercício da semeadura. O lavrador não tem que orar diante da terra fértil, pedindo a Deus que faça a semente brotar. Ele tem que lançar a semente na terra e orar em seguida para que haja sol e chuva no tempo certo. Se não semear, pode orar por horas, dias, semanas, meses ou anos que a semente não vai aparecer. Vai ficar olhando a terra e cadê o fruto? Ora, sem semente não há fruto. O ministério que instrui no Evangelho da Graça é a terra fértil, onde você semeia e sempre colhe os benefícios. O apóstolo Paulo declarou aos Filipenses, capítulo 4, verso 18: Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito passou às minhas mãos o que me enviastes como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Os sacrifícios não são compatíveis com o pacto da graça. No entanto, há uma enorme diferença entre os sacrifícios e rituais da lei mosaica, que eram realizados por obrigação aos mandamentos, e o sacrifício que Deus recebe e tem prazer nele, que é aquele manifestado por meio do amor e gozo. Semear deve ser um ato de amor consciente, espontâneo e ainda que com esforço, como o apóstolo estimulou a Timóteo. Esforça-te na graça que há em Cristo Jesus. Semear, então, envolve ação.
ação de quem precisa colher e fazer o que é necessário. Pode-se semear bem ou mal. Atitudes certas ou erradas com relação ao uso do dinheiro são sementes que produzem ganho ou perda. Conhecemos abençoados que começaram a semear e pararam. Hoje não colhem benefícios. Mas também conhecemos abençoados que semeiam até este momento e seguem colhendo grandes benefícios. Se você sugerisse a estes que deixassem de semear, certamente diriam: jamais faremos isso. Semear é um exercício eterno de ações que praticamos nesta vida. Não é teoria, é pura prática. Não dá para semear teoricamente. O que estamos fazendo aqui hoje é semear estas palavras no seu coração, para que você as receba e estimule outros a fazerem o mesmo. Palavras são sementes que levam a ações. Verso 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. Cuando piensas que la vida se va en fuerza contra ti y no hay manera de salir, y cuando ves que todo va mal, no puedes dejar de creer, aunque surge la incredulidad. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir mirando lo eterno. Cuando ves que todo el mundo vuelve como un huracán y no hay manera de escapar, y cuando ves que todo va mal, debes llamar lo que no es como si fuera ya en verdad. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir mirando lo eterno. Hay que seguir mirando lo eterno, no tratando de buscar refugio en otros consejos, o triunfarás en fe, o Dios está mintiendo. Y cuando piensas que ya no hay remedio, cautiva el pensamiento, porque para en sus promesas hoy vivir. Sin dudar y sin fluctuar hay que seguir mirando lo eterno. Y aunque el hombre exterior se va desgastando, de día en día el hombre interior se va renovando.
amados irmãos e minhas amadas irmãs, abençoados e abençoadas, com todas as bênçãos. Eu vou trazer para você hoje uma ministração, um estudo que não é diretamente doutrinário, mas é um estudo importante por alerta, como um alerta para que você possa ficar de ouvidos, de mente atenta, para que não seja enganado por situações que estão acontecendo na sociedade envolvendo o Evangelho verdadeiro. O nosso tema de hoje tem por título Quando o Evangelho vira terapia. Terapia é um processo de tratamento realizado por um profissional qualificado, ou um psicólogo ou um terapeuta. Nada contra. Ela oferece um espaço seguro, confidencial e de acolhimento na vida das pessoas. O objetivo é tratar questões emocionais, comportamentais e mentais. Tudo aquilo que envolve, por exemplo, ansiedade, muita gente vive com isso hoje em dia, depressão, luto, todos os tipos de sofrimento. Promovendo autoconhecimento, que é uma palavra muito comum nos dias de hoje, busque se conhecer melhor, né? Inteligência emocional, olha que coisa impressionante, palavras bonitas, e melhor qualidade de vida. Todo mundo quer isso, todo mundo busca isso, não é verdade? Nós sabemos que isso é assim. Mas a questão não é isso diretamente. Essa é a definição que nós demos que a ciência dá para terapia e psicologia. Mas existe algo envolvendo este assunto acontecendo silenciosamente, sutilmente nas igrejas de hoje em dia. E muitas pessoas não estão percebendo isso e se deixam levar. O Evangelho está sendo substituído, não por algo que está abertamente errado, como o estudo destas ciências, mas por algo sutil, suave, que é a psicologização da fé, ou a influência psicológica nos púlpitos das igrejas ou das comunidades, sejam evangélicas, católicas, não importa. O problema aí não é falar de emoções. Falar de emoções não é problema, porque todos nós somos pessoas emocionais. A nossa carne, a nossa alma, ela sente emoções em todo o tempo, todos os dias da nossa vida. O problema é quando as emoções ocupam o lugar de Cristo e começam a ser tratadas pela ciência humana exclusivamente. Então, aí existe um problema, não é? E o problema é, no ponto 2, a gente está tratando disso agora. A linguagem atual que você está sempre diante dela, e está sempre diante de você também, ela é: se ame. Já ouviu falar isso? Você tem que se amar. E é verdade, você tem que se amar mesmo. Se aceite. Claro, você tem que se aceitar também. Se entenda. Claro, você tem que se entender também. Isso não é nenhum problema. Mas o problema é quando o centro deixa de ser Cristo em você, passando a ser o homem em você. O ego acima do espiritual. Esse é o problema. O homem achando e ensinando e crendo e pregando que pode resolver os seus problemas sem Cristo. Isso é questão. Aí é grave e perigoso. E eu vou te deixar diante de uma frase forte para a gente começar essa ministração. O Evangelho deixou de ser sobre redenção e passou a ser sobre bem-estar. Ah, mas o bem-estar, o que tem de mais no bem-estar? Nada, muito pelo contrário. Você tem que viver o seu bem-estar, você tem que ser feliz, você deve ser feliz na sua vida. A graça ensina isso também. Mas aqui é um confronto. O Evangelho nunca foi sobre você se sentir melhor. Nunca.
O Evangelho nunca fez um apelo emocional para as pessoas: venha para Cristo que você vai se sentir melhor. Não. Não, isso não está na Bíblia. Agora, na Bíblia está: o Evangelho é sobre você morrer para viver algo novo. Ah, mas que coisa feia, você fala que eu tenho que morrer para viver algo novo? A psicologia não ensina isso. Não estamos falando aqui de morte física. Também não de morte mental. Estamos falando aqui da morte de 2 Coríntios 4:10, que diz assim o apóstolo Paulo: morrer com Jesus em sua morte, para que a vida dele se manifeste em nossos corpos, que já são mortais por natureza. Então, Jesus morreu para me dar vida. Eu não tenho que morrer com ele fisicamente para que eu tenha vida, porque ele já fez isso. Mas eu devo morrer com Cristo no entendimento, na revelação, no crescimento, no amadurecimento. Eu tenho que morrer com ele, entender que ele morreu por mim, e aí sim, a vida dele é que se manifesta em meu corpo. E isso na saúde, nas finanças, no relacionamento, na parte social, tudo, todas as minhas decisões, ele é o centro. Mas vamos ver como é que aconteceu essa história de centralidade no homem. Onde é que está a raiz desse problema que nós mencionamos nesse tópico anterior? Aqui é o 3 agora. A raiz desse problema de colocar o homem no centro das coisas está exatamente no pensamento humanista que entrou no mundo e na sociedade através de filosofias. O humanismo é uma filosofia muito comum nos dias de hoje, que torna o homem o centro de tudo. O centro do bem-estar, o homem tem que ser visto como alguém que é o mais importante da face da Terra. O homem pelo homem e todas as ciências que envolvem o homem, e no caso aqui as ciências mentais, psicologia, parapsicologia, terapia e tudo isso, nada contra isso. Muita gente está precisando disso hoje em dia e de profissionais nessa área. O problema é que esses profissionais, eles centralizam tudo no homem, e boa parte deles, inclusive, são ateus, não creem em Deus. Consequentemente, não creem em Cristo e não creem na Bíblia. Então, o que acontece é que o homem fica tão no centro da sua própria vida que é uma coisa impenetrável. A questão espiritual não pode tomar lugar, porque aí, na cabeça deles, entra um conflito, e não há conflito. O Evangelho, para eles, tem que ser adaptado à alma humana. E o Evangelho não é para ser adaptado, ele não foi criado por Deus, ele não foi revelado por Deus para ser adaptado à alma humana. O Evangelho não pode ser adaptado ao homem, às necessidades do homem. Fulano tem esse problema, o Evangelho tem que entender essa pessoa. Não. O Evangelho é o centro. Então, o homem é que tem que não se adaptar ao Evangelho, mas tem que entender que é o Evangelho que vai convertê-lo para que ele tenha uma nova vida. Então, a frase-chave aqui que eu vou deixar com você agora também é essa. A psicologia tenta ajustar o homem ao mundo. O Evangelho crucifica o homem para revelar Cristo. Olha a diferença. Romanos 12:2 diz assim: transformação pela renovação da mente, ou pela renovação do entendimento. A transformação não vem através do Evangelho se ajustando ao homem, à necessidade de cada pessoa. Esse aqui é ansiedade, esse aqui o problema é depressão, esse aqui é que ele está com uma raiz de amargura profunda no seu coração. Não. O Evangelho ele cura tudo isto, mas não da maneira carnal. Não é o homem tentando resolver o problema do homem. É Cristo prometendo e garantindo que o homem terá seus problemas resolvidos, não no sentido de viver o bem-estar pleno na sua vida, mas de entender o que está acontecendo com ele e de entender que a vontade de Deus é suprema e deve ser suprema em sua vida. Então,
No ponto 4, a gente vai mostrar agora a diferença entre tratar e transformar. Olha, isso é bem importante. Tratar é a área psicológica. Transformar é a área espiritual que Cristo opera. Tratar é aplicar a psicologia no que ainda existe. A psicologia ela não transforma no sentido de mudar a natureza da pessoa e nem produzir vida espiritual na pessoa. A psicologia, a terapia, a função dela é organizar emoções, né? Melhorar o comportamento do homem através da ciência mental, da psicologia, muitos que vão até a análises profundas, não é? de voltar lá para o passado, desde o nascimento, ali, desde situações familiares que aquela pessoa, enfim, viveu no passado dela, e eu não vou entrar nisso porque eu não sou psicólogo, mas a função da psicologia também é gerar alívio. Alívio. Quando você ouve a palavra alívio, você fala, bom, é uma espécie de analgésico, sim. É uma espécie de passar por uma anestesia, sim. Mas vamos agora para o item que é transformar, não tratar. O Evangelho não trata, ele transforma, trazendo vida nova para a pessoa. Porque ele muda a natureza da pessoa. Muda a natureza, no sentido de que nós temos duas naturezas, duas identidades, é verdade. A minha identidade principal em Cristo é espiritual. Como homem, a natureza humana. A natureza humana, a carne não muda, tá? Mas a minha mente, ela pode ser mudada, alterada e transformada através da conversão ao Cristo ressuscitado. Então, aí virá vida nova a minha vida. Transformar também gera nova identidade. E essa identidade é exatamente a identidade espiritual que o homem normal não conhece, a não ser através do Evangelho, através de Cristo em si, em sua vida pessoal. E transformar também produz vida espiritual, coisa que a psicologia não pode fazer, a terapia também não. Então a frase forte aqui é: Deus não veio tratar quem você é. Não veio. A função de Deus, de Cristo, não é usar a psicologia para mudar você. É fazer você nascer de novo. Né? O Nicodemos ouviu isso uma vez de Jesus, né? É necessário que o homem, que você, Nicodemos, disse Jesus, nasça novamente. E aí Nicodemos, como uma criança infantilmente, perguntou, mas eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse, não. Você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito significa ter a sua mente renovada, uma conversão. Gálatas 2:20, que a gente fala muito e que a gente utiliza muito, evidentemente, diz assim, Paulo dizendo, vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo disse isso? Porque ele morreu. Paulo morreu. Não fisicamente naquele momento que ele disse isso, ele estava se referindo à morte para as coisas da carne, não é? A morte carnal, a morte da verdadeira, a morte da velha natureza, do velho homem, que a Bíblia chama, né? A sua identidade carnal. Mas agora, Paulo disse, Cristo é que vai viver em mim, é Ele que vive em mim, eu estou unido a Ele no seu Espírito, então Ele vive em mim, e Ele vivendo em mim, a minha vida vai fluir para tudo que envolve a minha situação corporal, física, mental, ansiedades, depressões. É Cristo que vai, em mim, dissipar tudo isso. Nós estamos dizendo aqui que vamos anular completamente as ciências psicológicas e terapêuticas. Não. Assim como você também não deve anular seus tratadores, seus médicos fisiológicos, patológicos, também não tem nada a ver. Mas é sempre colocar Cristo no centro. Né? Veio uma manifestação na minha carne, Cristo é o centro, Senhor. O Senhor é o meu médico principal. Né? Na mente é a mesma coisa, e assim por diante. Então, isto significa que a partir do instante que você entende que é nova criatura, como Paulo disse
em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, a maneira de pensar antiga passou e agora tudo se fez novo, não é reformado, é novo. Então, a partir do momento que você entende isso, é Cristo quem vai passar a viver em seu lugar. Ah, peraí, como é que Cristo vai viver em meu lugar? Sim. A mente dele estando em você, e nós temos a mente de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios 2,16, se eu tenho a mente de Cristo, eu vou usar ela para viver uma vida feliz. A mente de Cristo está em mim, eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus mora em mim, então por que eu não vou usar isso? Eu vou usar esta identidade, esta verdade, este entendimento para viver uma vida feliz. O ponto 5 ainda apresenta uma situação com respeito a essa questão de quando o Evangelho vira terapia. E ele tem por subtítulo, ponto 5, o perigo. Qual é o perigo que está no meio de toda essa situação? Você pode passar anos sendo tratado psicologicamente, médico, terapeuta, parapsicólogo, fazendo análise, etc. e tal. Você pode passar anos sendo assim. E nunca ser transformado em sua mente. Você fica aceitando isso de uma maneira pacífica, de uma maneira comodista, cômoda. E você vai deixando o tempo passar, pagando essas pessoas para curar você, como se fosse uma coisa onde eles dão o seu remedinho, ainda que não seja remédio físico, mas o remédio palavra, né? O psicólogo ouve, você desabafa e está tudo certo. Você paga a consulta dele e depois você volta para casa e dali a um tempo volta na consulta de novo, porque você sabe que você vai ser tratado outra vez se você precisa disso. Em Cristo não precisa nada disso, né? O maior engano não é você estar mal, é estar bem sem Deus. Você pode pensar que está bem, mas não está. Você ficou tratado. O tratamento dura X dias, ou X horas, ou até X meses. Mas, dali a um tempo, volta tudo de novo. Então, sem Deus, você não passa por transformação. Você passa somente por tratamento. Vamos começar a finalizar no ponto 6, chamado final, para você. Leve tudo isto que você ouviu aqui agora da gente para uma decisão. Hoje não é sobre você se entender melhor. O que eu estou falando aqui não é para você se entender melhor. É sobre você se render. Cristo não pede para você entendê-lo melhor, ou você se entender melhor. Cristo não pede para você mesmo se entender mais. Ele pede que você se renda à palavra dele. Porque o Evangelho começa onde o teu eu termina, teu ego. O Evangelho, a humildade do Evangelho em aceitar que Cristo quer que você se renda, começa exatamente onde o teu ego tem que terminar. Tudo tem um limite, e o teu ego tem o seu limite. Vai chegar um momento que o teu ego não vai aguentar mais. E aí você vai se render. Então se renda antes mesmo do seu ego manifestar. Render-se significa estar numa sala de operação em paz. Senhor, faz em mim o teu querer, o teu realizar. Realiza em mim o que você quer. Porque eu não vou conseguir, eu vou chegar até um limite e dali para frente eu não consigo mais. Vou ter problemas, eu sei que eu vou ter ansiedade, eu sei que certas situações me fazem entrar em depressão. Tá? Mas eu preciso que o Senhor trate de mim diretamente com a tua mente em mim. Então, o convite aqui é para o arrependimento, né? Arrependimento, as pessoas pensam que é uma questão de remorso. Eu fiz aquilo de errado, eu preciso me arrepender. Não é arrependimento também de pecados. Não. O pecado já foi tirado de você há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz. Então aqui arrependimento envolve mudança de mente. Quando Jesus disse, nos dias em que ele estava aqui, há 2000 anos atrás, ele disse, quando ele entrou em cena, ele falou para todos que estavam ouvindo ele, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Esse arrependimento não tem nada a ver com arrepender-se de pecados. Arrependam-se, mudem a maneira de pensar de vocês, ele disse, porque o reino dos céus está chegando, onde o que vai valer é a mudança de mente, e não a mudança para mudar as coisas cumprindo mandamentos de obras humanas. O outro convite é para a rendição, renda-se. Aceite que Cristo é tudo. Né? Cristo é tudo. Cristo é aquele que está dentro de você, na tua mente aí. Ele quer ser ativado. E volte a Ele, volte à cruz. Não à cruz morrendo lá, não. Ele foi morto na cruz. A cruz é símbolo da morte de Cristo lá. Lá ele pagou um preço terrível porque ele cumpriu a lei e tirou o pecado da terra. Ele morreu por nós, para que nós, depois dessa cruz, não precisássemos mais vivermos em pecado e nem falar em pecado. Né? Então, entenda isso, e com esta frase final aqui, e apenas comentando um pouquinho ela, eu vou encerrar. Sem Cristo não existe Evangelho. O Evangelho, depois que Cristo morreu e ressuscitou, aí está o verdadeiro Evangelho. Ele chamou um apóstolo chamado Paulo, né, que era um perseguidor dos cristãos, e ele transformou a mente de Paulo, ele converteu Paulo ao seu Evangelho, e então Paulo escreveu este Evangelho em 14 cartas. E está na Bíblia, 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Todas as cartas que você precisa de Paulo, todos os livros de Paulo que você precisa, tudo aquilo que está registrado nessas 14 cartas é o suficiente para você reinar, administrar, coordenar todas as coisas que envolvem a sua vida, desde que você entenda que Cristo é que está conduzindo isso em você. Não é, Senhor, vamos comigo lá. Não é isso, vamos junto comigo, não. Eu aceitei, recebi a palavra, então Cristo passou a se instalar em minha mente. Se ele está instalado em minha mente, para que eu vou lutar contra mim mesmo, com a minha carne, com os meus desejos carnais enganosos? Se ele quer fazer a vontade dele, então ele vai fazer. Sem Cristo não existe Evangelho, e sem a morte do eu, e aí é que está a morte, né? Quando o Evangelho vira terapia, você tem que morrer para isso, para o eu, para o ego, para os seus pensamentos próprios, até mesmo, eu sou evangélico, conheço bem a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Conhecer a Bíblia não é só ler. Conhecer a Bíblia é entender pela revelação da palavra, pelo Espírito Santo que vive em você. Se ele não revelou nada a você, você vai ler a Bíblia quanto você quiser e talvez não entenda nunca. Sem a morte do eu, não existe nova vida. Primeira coisa, o eu tem que morrer. E nós vamos orar agora. Vamos orar com você. Não é? Eu não vou orar só por você. Não. Eu vou orar com você. Eu peço a você que ore comigo. Que você entenda esta oração que eu vou fazer, porque ela é em seu benefício. Em primeiro, em meu benefício, mas também no seu benefício, tá bom? Senhor, esta palavra foi apresentada ao Senhor para aqueles que me ouvem e me veem, principalmente os que me ouvem, seja pelo instrumento que for. Mas a tua palavra foi entregue e ela diz que eu preciso morrer em primeiro lugar para mim mesmo. Eu preciso morrer, entender que Cristo morreu por mim fisicamente, para que eu não precise mais fazer isso, mas hoje eu quero e preciso morrer para o meu egoísmo, para a minha maneira de pensar, para a minha teologia pessoal, para a minha forma de ver a vida, e permitir nesse momento, e é o que não só permitir, convidar o Senhor para viver em mim e estar ativado em mim. Não basta só estar aqui, o Senhor precisa estar aqui e ativado em mim. E eu declaro o Senhor ativado em minha vida, a tua mente ativada em minha vida, sabendo que eu sou o templo do Espírito Santo e que o Senhor vive em mim, que eu já estou crucificado juntamente com Cristo que morreu e estou ressuscitado juntamente com o Cristo que ressuscitou e que vive hoje em mim. Esse é o entendimento da tua palavra. E eu estou aqui orando com
a audiência com aquela pessoa que está me ouvindo ali, Senhor. E eu declaro e recebo que o Teu Espírito possa abrir os olhos do entendimento dessa pessoa, para que ela possa enxergar o que eu enxergo, sentir o que eu sinto e ver o que eu vejo hoje espiritualmente em Cristo. É isso que eu declaro, recebo, em nome deste Cristo ressuscitado. Amém. Assim seja. Abba Pai, o Senhor vivendo em mim e eu participando da mesa com Ele. Graças a Deus. Até a próxima oportunidade. Quando eu vou trazer para você, eu recebo, que o Senhor me permita, mais uma importante parcela do Evangelho da Graça de Deus. Até lá. Abençoado, meu irmão, minha irmã. Cuando piensas que la vida se va en fuerza contra ti y no hay manera de salir, y cuando ves que todo va mal, no puedes dejar de creer, aunque surge la incredulidad. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir mirando lo eterno. Cuando ves que todo el mundo vuelve como un huracán y no hay manera de escapar, y cuando ves que todo va mal, debes llamar lo que no es como si fuera ya en verdad. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir mirando lo eterno. Hay que seguir mirando lo eterno, no tratando de buscar refugio en otros consejos, o triunfarás en fe, o Dios está mintiendo. Y cuando piensas que ya
Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.